Olá pessoal, eu sou Robson Amaral, psicanalista clínico e hoje nós vamos falar sobre feedback junto aos colaboradores. Mas antes, eu gostaria de pedir um favor. Gostaria que você acessasse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte o nosso canal, compartilhe o nosso canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, para que o YouTube possa entender que mais pessoas precisam desse tipo de conteúdo e possa estar divulgando para mais pessoas. Então, compartilhe, curta e inscreva-se no nosso canal Psicanalista Clínico. Sem mais delongas, vamos aqui falar sobre feedback. Como aplicar um feedback? Há colaboradores nas empresas, nas grandes companhias, que necessitam de feedbacks. Inclusive, há líderes que já relataram que os funcionários ou um funcionário lhe perguntou: chefe, como eu estou na minha atividade? Como eu estou sobressaindo na minha tarefa diária? Isso é muito mal, porque quando um funcionário, colaborador, pergunta para um líder sobre o feedback, que ele quer saber como que ele está se sobressaindo nas atividades diárias, isso significa que há um gap, há uma falha do líder que não está aplicando a sua função devida, que é o feedback constante aos seus colaboradores. Então, pessoal, vamos lá. O feedback. Todos nós somos falhos. Eu costumo dizer que nós só vamos deixar de errar quando morrer. As pessoas costumam dizer: errar é humano, errar 2 vezes é burrice. Não é burrice. Nós somos falhos, somos seres humanos. Nós não podemos persistir no erro após a correção. Porém, mesmo a gente conversando, aplicando feedback aos colaboradores, há desvios, principalmente de ordem comportamental. Eu costumo dizer aos nobres colaboradores que nós contratamos o colaborador pelo seu currículo recheado de aptidões, experiências, cursos, enfim. Mas as empresas demitem os funcionários não pelo seu currículo, demitem os funcionários pelos seus comportamentos. Eu costumo dizer, pessoal, que o funcionário, quando ele adentra uma organização, uma empresa, ele é contratado, a gente não o conhece verdadeiramente. Nos primeiros 3 meses que ele está em processo de período de experiência, ele não se revela. Ele não se revela. E tá tudo mil maravilhas. Não, chefe, eu trabalho dia, noite, precisar e tal. Passaram-se os 90 dias, os 3 meses de experiências. Aí sim, nós vamos verdadeiramente saber quem é o funcionário. Aí começam a aplicar os atestados médicos, começam a escolher as atividades, começam a confrontar a liderança, a supervisão. Aí sim, nós vamos saber quem é quem. Mas para que isso não aconteça, o papel do líder é treinar, acompanhar, monitorar e fazer o ciclo PDCA novamente. Treinar, acompanhar, monitorar, cobrar, incentivar e volta novamente. Não tem um fim. É um ciclo. Porém, como somos falhos, alguns funcionários cometem alguns desvios. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do uso de celular em grandes corporações. Sabemos que hoje em dia é muito difícil o ser humano viver sem o aparelho celular. Porém, o aparelho celular numa empresa de grande porte pode trazer sérios problemas. Por quê? Porque o colaborador acaba se distraindo, acaba não entregando o resultado, pode gerar acidentes. Então, o uso do celular é restrito às grandes corporações. Dentro do setor fabril, da produção. Porém,
Em horários de almoço, em horários de intervalos, pode-se usar o aparelho celular, mas com sabedoria. E há empresas que o funcionário ele pode atender o aparelho celular, porém ele tem que estar parado, que ele não sofra um acidente, uma queda, para ele que não seja atropelado por uma empilhadeira, enfim. Contudo, mesmo sabendo dessas restrições, o ser humano é falho e acaba desviando essa conduta. E o papel do líder é chamá-lo quando constatado essa infração, chamá-lo e dizer ao colaborador: vou aplicar um feedback. Né? E como tem que ser esse feedback? Esse feedback tem que ser sempre construtivo. Jamais deve ser feedback destrutivo, desculpa. O que é um feedback? É uma retroalimentação. É devolver para a pessoa o que ela precisa ouvir sobre ela mesma. E quando você chama um colaborador para um feedback, jamais você pode expor o colaborador aos demais colegas de trabalho. Eu costumo dizer que quando você vai elogiar um colaborador, um parceiro, elogie em público. Mas, líder, saiba que tem que ser um elogio verdadeiro, porém com moderação. Porque quando você elogia em público, você está exaltando o ego daquele colaborador que realizou uma excelente tarefa, uma obra produtiva. Porém, se você está elogiando aquele colaborador em meio a outros colaboradores que também precisam desse suporte do líder, e você enche somente o ego daquele liderado que fez a boa obra, você perde os outros. Então, quando você vai aplicar um feedback em público, você deve dizer ao colaborador: parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua atitude, pelo seu comportamento, a empresa está crescendo, você vai crescer junto conosco, mas saiba que todo esse sucesso seu depende dos demais parceiros que aqui estão, pois eles te dão suporte para que você conseguisse almejar e alcançar esse êxito. Então todos aqui estão de parabéns, você e os demais que dão suporte para que você possa realizar a sua atividade com excelência e que os demais possam também se sentirem abraçados por essa entrega. Isso é muito importante. Você eleva a autoestima de todos e não somente um. Agora, caso o líder vá aplicar um feedback, que é orientação, eu não digo chamar atenção, eu digo orientação, alinhar a rota, esse líder tem que chamar esse colaborador em particular, tete a tete, face a face. Sem pressão, chame-o para a sua sala, tranque a porta. Tá tudo bem? Como é que tá a família? Vamos bater um papo. Isso aqui não é nada, não é um interrogatório. Fique tranquilo, quer uma água? Tudo bem? Tudo bem. O liderado estando relaxado, você começa a conversar com ele, dá o feedback e fala para ele: bom, vou dar o nome aqui desse liderado de João. Senhor João, eu gosto muito de trabalhar com o senhor. Tenho um prazer imenso de ser o seu líder e o senhor ser o meu liderado. Porém, senhor João, falo mais. Gosto de trabalhar com o senhor. Espero que o senhor trabalhe conosco por mais 10, 20, 30 anos. Porém, nós temos que alinhar a rota. Algo está saindo da rota. E o que está saindo da rota? Vou falar para o senhor. Senhor João, o senhor sabe que na companhia, na organização,
é restrito em algumas áreas o uso de aparelho celular. Porém, o senhor foi visto, né, por alguém, que eu não vou citar o nome por questão de ética, foi visto transitando pela unidade fabril, pela fábrica, falando ao celular, justamente na hora que passava uma empilhadeira. Então o senhor correu o risco de ser atropelado, o senhor correu o risco de repente não voltar para casa, de perder um membro. Então, para sua segurança, a gente precisa te orientar. Eu, como líder, preciso te orientar. Que nas áreas externas pode sim usar o celular, porém, pare num lugar seguro, atenda o celular, após o atendimento, siga o seu caminho. Então, Sr. João, eu estou alinhando com o senhor, né, sobre isso, para que isso não venha ocorrer novamente. E como eu sei que eu posso contar com o senhor, que eu posso contar com a sua experiência, com a sua amizade, a sua parceria, eu sei que o senhor vai me ajudar a te ajudar. E isso não vai acontecer mais. Eu posso dou a mão para o Sr. João e digo para ele: posso contar com a sua colaboração? O Sr. João diz: sim, pode. Quando o Sr. João diz para o líder que pode contar com a colaboração, a sua mente inconsciente internaliza esse pacto, esse compromisso. E toda vez que o Sr. João tiver na situação do celular, na área externa da fábrica, enfim, ele vai lembrar: eu vou parar para atender o meu aparelho, eu não vou decepcionar meu líder, eu não vou fazer o errado, porque ele fez um pacto. Mas isso é consciente? Não, é inconsciente, porque ele fez um pacto com o líder. Essa é a sacada do feedback construtivo. Você traz a gente fala que é o sanduíche. É a parte positiva, a parte que precisa, requer melhorias, e a parte que você fecha com um fechamento de pacto, fechamento de parceria. O funcionário ele sai satisfeito, sabendo que está sendo acompanhado, que ele está sendo assistido, porém sem pressão. Isso é muito bom. E isso falta nas empresas. Muitas das empresas não têm esse acompanhamento, não têm esse feedback. Então, líder, quando o funcionário lhe disser que precisa de um feedback, repense os seus atos, as suas atitudes, pois não podemos perder um funcionário por displicência de um líder. O líder tem que estar atento a tudo e a todos. Aplicar o feedback é uma ferramenta poderosa para o crescimento da organização, bem como pessoal e profissional de cada parceiro colaborador. Eu sou o Robson Amaral, psicanalista clínico. Curte o nosso canal, compartilhe o nosso canal, inscreva-se e divulguem, porque nós temos mais conteúdos para você nos próximos vídeos. Grande abraço!